Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para comentarmos as questões de geografia dentro da prova de humanas, né, da vestibular da FGV 2012. Tá? Vamos comigo até o quadro que a gente vai marcar as principais observações para cada uma das questões. Vamos lá. A questão 51, gente, tinha aí um mapa do Brasil com as divisões regionais e marcando do lado de cada uma das regiões o fluxo migratório de entrada e de saída, emigração e imigração de cada região. Tá? Obviamente, a primeira coisa que vocês devem ter feito foi estabelecer quais as regiões que tinham saldo negativo e saldo positivo. Então, bom, na região Nordeste e região Sudeste apresentavam maior saída do que chegada, né? E as outras regiões todas apresentavam saldo positivo. Ok, só que isso não era tão fundamental na questão, né? Até porque a questão mesmo abordava os movimentos mais tradicionais do fluxo migratório no Brasil e a mudança mais recente, verificada principalmente com relação à região Nordeste. Tá? A gente tem aqui o destaque para a região Nordeste, dizendo que hoje uma parcela significativa dos migrantes retorna à região, vem de outras regiões para onde os nordestinos tradicionalmente migraram durante décadas. Tá? Então, isso aqui é conhecido como fluxo de retorno. Então, o mapa da prova não mostrava isso, mas a gente sabe dessa mudança, ela começa a se acentuar nos anos 90 e hoje é bem mais significativa, mudando um pouco a tendência tradicional de mão de obra vinda do Nordeste para o Sudeste ou para outras regiões. O Nordeste hoje é uma região de crescimento econômico e, por conta disso, o fluxo se reverteu e se intensificou. Então, na questão 51, alternativa A. A questão 52, ela adivinha do que falava, né, gente? Cultivo do que no Brasil? Só pode ser de soja, sempre ela. Tá? Dava os dados da última década indicados pelo Censo Agropecuário, e aí então a questão mais direta possível. No que a gente está falando da expansão da soja, tá? É o Cerrado. Onde a soja começa a se expandir depois de ter dado certo no sul do Brasil. É a fronteira agrícola avançando, progredindo em relação ao centro-oeste, e a consequência disso é que o Cerrado vai ser o bioma mais afetado pela expansão desse cultivo, que hoje é o principal cultivo do Brasil. Né? Então, uma questão tradicional, clássica, dentro da agricultura, envolvendo uma atividade econômica e a área, um bioma brasileiro ameaçado de destruição, até um dos biomas que fazem parte dos principais hotspots do mundo. Tá? Então, na questão 52, tradicional soja, cansamos de falar disso, Cerrado, alternativa E. A questão seguinte é uma questão clássica de geografia física, onde se pede associação do tipo climático com a vegetação específica. Tá? Essa questão poderia ter trabalhado um pouco melhor a sua abordagem, né? A banca poderia ter fornecido o mapa, poderia ter localizado algumas dessas formações no mapa, enriquecido mais a proposta. A gente tem aqui, de imediato, a associação do clima tropical com a savana, né? Principalmente porque o clima tropical ele é marcado por o quê? Por duas estações chuvosas distintas. E quais são elas? Nós sabemos que o clima tropical, também chamado de clima tropical típico, tem verões chuvosos e os invernos marcados pelo período de estiagem. Os invernos são secos, o período da seca. Tá? A savana se adapta a esse tipo de situação, é uma vegetação aberta, com presença de formações rasteiras, combinadas com alguns arbustos e poucas árvores, e a associação direta que a gente faz. Só uma pequena observação aqui, que pode ter levado alguns à dúvida, a vegetação da estepe, ela está associada a áreas onde existe certo tipo de redução de umidade, como aridez. E essas áreas, elas se encontram próximas à área subtropical. Tá? Porém, o mais correto, o mais habitual é que se associe as estepes às regiões semiáridas, ao clima semiárido. Tá?
talvez alguns alunos possam ter encontrado esse tipo de dúvida, mas como a gente sempre costuma dizer, pessoal, entre a dúvida e a certeza, clima tropical e savana não há o que contestar. Então, portanto, na questão 53 fica a alternativa B. A questão 54 já muda bastante o enfoque, é um texto que vai dar a orientação para a resposta, apesar de ser um texto bem ilustrado, bem claro na sua abordagem, e fala a respeito da questão da água no mundo, né? Colocando que haverá uma escassez não pela falta d'água física, mas pelo acesso a ela. A gente pode colocar em evidência aqui, esse trecho, por exemplo, diz que 1/3 da humanidade deverá dispor de dinheiro suficiente para pagar o serviço de abastecimento de água decente. Então, a questão aí não tem a ver com o aspecto natural. O texto mesmo fala, né, que não há falta física de água. Não há, né, a escassez não está ligada à falta física. A escassez está associada à disponibilidade de dinheiro para ter a água. Então, quando ele pede argumentos do texto, esse aqui é o argumento. Não tem problema, tá? Então, se ele está falando de dinheiro, o fator é socioeconômico. O texto lhe dá a resposta direta. As outras alternativas, além de tudo, elas não têm nenhum tipo de associação correta. Então, mesmo sem o texto, você poderia ter deduzido a resposta da alternativa D. Bem abordado para mostrar que falta de recurso não é problema meramente natural. Tá ok? Então, questão 54, alternativa D. A questão 55 fala de urbanização. É uma pergunta na sua abordagem muito semelhante à anterior, mas a interpretação dela é um pouco mais exigente que a anterior. Ela não é tão direta, tão clara. Por exemplo, né, ele está dizendo aqui no finalzinho que nas cidades há pobreza, mas também há a possibilidade de se escapar dela. Então, a cidade ela não resolve o problema da pobreza, mas ela cria a possibilidade do cidadão que migra do campo para a zona urbana de encontrar uma saída para isso. Na verdade, nós encontraríamos aqui as letras C e D fazendo abordagens coerentes com relação ao tema, mas não aquilo que a pergunta pede, que é uma afirmação coerente com os argumentos do texto. E o que o texto fala? Que há uma oportunidade de se sair da pobreza ao migrar para a cidade. E aí, então, a nossa possibilidade de resposta vai para a letra E. Fala que os benefícios da urbanização, eles não são automáticos. Não acontece de uma hora para outra. Mas eles acontecem, pois se houver contribuição de obras públicas para que eles se realizem, a pobreza poderá ser eliminada ao ir para a cidade, que é o que o texto coloca. Então, o texto dizia da oportunidade de se escapar da pobreza. A letra E mostra, é a única alternativa que mostra essa possibilidade. 55, alternativa E. A questão 56 é a única questão de geografia geral da prova. E ela vai abordar um assunto também bastante trabalhado, bastante comentado, que é a questão do fluxo migratório dentro da União Europeia. Ele fala que a União Europeia se comporta como um castelo medieval, que se protege das hordas de bárbaros que tentam entrar na Europa como os bárbaros entraram durante o período feudal. Ele diz que a Europa blinda suas fronteiras. A Turquia não é membro da União Europeia, mas faz fronteira com a Grécia. Então, a região entre esses dois países receberá uma barreira. O que pode acontecer aqui? Você vai associar essa barreira, que ele chama de fosso, a uma forma de barrar o crescente fluxo de imigrantes. Certo? As outras questões são questões também que não têm coerência nas suas afirmações. Então, bárbaros, portanto, fora do bloco, querem entrar no bloco e são barrados pelo fosso.
pelas dificuldades físicas, como ele coloca aqui, arame farpado, câmeras, sensores, tudo que vai dificultar a entrada clandestina de imigrantes ou imigrantes de forma ilegal dentro do território da União Europeia. Então, portanto, na questão 56, temos aí a alternativa I. Bom, pessoal, a prova abordou temas dentro do esperado, de uma forma clara, não houve nenhuma novidade. Voltamos a ter questões de geografia física bem tradicionais, como foi a questão do clima e da vegetação, questões atuais, como a questão da água, a questão da União Europeia, ou seja, dentro daquilo que se espera de um vestibular que quer selecionar os alunos que tenham o conhecimento adequado do ensino médio e que cursarão um ensino superior dentro das suas perspectivas. Tá ok, pessoal? Espero que todos tenham tido um ótimo desempenho e que tenham um ótimo ano de 2012. Um abraço e até a próxima.